Olá, meu nome é Leonardo Braga, CEO do Grupo CHC Saúde. Estamos começando mais um episódio do CuraCast, o podcast do Grupo CHC Saúde. Hoje, com Elisângela Modesto, a head do grupo em relação a RH, e Silvia Ribeiro, psicóloga, especialista em psicossomática e saúde e desenvolvimento infanto-juvenil. O propósito desse podcast é a gente falar do projeto Cuidando de Quem Cuida, que é justamente cuidar daquelas pessoas que cuidam das pessoas. Então, no nosso caso, os prestadores de serviço, sejam eles técnicos, cuidadores, médico, fisioterapeuta, e os familiares, que estão numa situação sensível e cuidam dos seus familiares. Então, hoje a gente vai bater esse papo, bem tranquilo, para falar sobre esse projeto que vai entrar agora em setembro para os profissionais da Cura Home Care, né, da CHC Saúde, e para os familiares responsáveis dos nossos assistidos. Quem vai liderar esse projeto é a Silvia Ribeiro. Esse projeto vai acontecer uma vez por mês, de maneira online. Então ele tem uma duração média de 1 hora e visa levar informação, levar eu acho que é mais uma inquietação pela busca do autoconhecimento, né, meninas? O que vocês acham disso? A gente pretende trazer vários temas, né? E temas pertinentes ao projeto. Então, a gente gostaria de trazer sobre autoconhecimento, burnout, dentre outros, né? Porque eu acho até que o autoconhecimento ele é o princípio de tudo, né, cara? Autoconhecimento, no entanto, é a base, né? É a chave que a gente vai ter para um sucesso tanto pessoal, profissional, espiritual, social, emocional. Então, a gente sabe que falar sobre autoconhecimento, né, nesse trabalho é um processo contínuo, é um processo, não é fácil, é difícil. Meio doloroso até, né? É bem isso, dói, viu? Falar do outro é muito fácil, agora falar da gente realmente dói. E é isso, a gente vai fazer uma vez por mês com os responsáveis, né? Uma vez também por mês com os prestadores de serviço. E a gente tem mais ou menos uma média de 1 hora, isso aí estamos ainda estudando para ver se mais ou se menos. É mais ou menos isso. O que você acha, Elisângela, que esse trabalho pode afetar, por exemplo, independente do perfil da empresa? A gente está falando da nossa empresa, que é uma empresa de prestação de serviços de saúde. Então, a saúde é algo fundamental, primeiramente para os nossos e depois para quem a gente assiste, né? Porque se a pessoa não está equilibrada ou se não tem uma saúde adequada, é difícil ela cuidar de outra pessoa. Até por isso que nasceu esse projeto. Sim. Né? Nos dias atuais, as competências que as empresas mais buscam nos candidatos, né, as pessoas que estão pleiteando uma vaga, é o equilíbrio emocional, o jogo de cintura, a capacidade de tomar decisões rápidas, como que ele lida com as adversidades do dia a dia, com a rotina, com a pressão no trabalho. Então, como que a gente adquire isso? Através do autoconhecimento, como a Silvia falou. E é fácil adquirir autoconhecimento? Não. Porque ele passa por várias fases aí, né? O autocontrole, a gestão das emoções, a autorregulação, a automotivação, como que eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, empatia. Então, assim, são competências muito importantes para os profissionais hoje em dia e competências que são difíceis de desenvolver, porque você tem que buscar elas lá dentro de você. Todo mundo tem essas competências adormecidas ali dentro, porém, elas precisam ser puxadas, né? E aí a gente tem profissionais que são especialistas nisso, psicólogos, coaches, pessoas especializadas em desenvolvimento humano. Então, aqui no Grupo CHC, a gente tem trazido projetos para motivar os nossos funcionários, para trabalhar o engajamento da equipe, né? Esse vai ser bem voltado para os prestadores de serviço, para as pessoas que estão assistindo os nossos clientes dentro da casa deles. E nós temos também projetos voltados para os colaboradores que estão aqui no centro administrativo, né? Então, aqui a gente faz o desenvolvimento de lideranças. A cada semana a gente trabalha um tema relacionado
a inteligência emocional, a autoconhecimento, né? Hoje mesmo nós tivemos um encontro falando sobre resiliência. E agora a partir do próximo mês, a gente vai transbordar isso para a equipe operacional. E aí, no futuro, aí, esses temas vão ser recorrentes e vai estar alinhado com a nossa cultura, com a promoção da qualidade de vida dos nossos funcionários, das famílias, das pessoas, né? Que é o propósito aí do Grupo CHC. É até uma composição da cultura, né? Sim. Você ter esse entendimento é uma composição da cultura de qualquer empresa, não só da nossa, né? Sim, e trabalhar o autoconhecimento está indo também de encontro ao trabalho, o quanto que as pessoas estão alinhadas aos valores que norteiam aí as ações do Grupo CHC, né? Alguns valores que a gente tem, o reconhecimento, a empatia, a empatia está dentro dos nossos valores e ela está ligada ao autoconhecimento, à inteligência emocional, à qualidade de vida. Então, assim, isso já começa hoje, a partir do processo de recrutamento e seleção. Ali nós já estamos avaliando o alinhamento do candidato com a cultura organizacional, com os valores que a gente prega, e a partir daí o que a gente precisa desenvolver para que essa pessoa esteja alinhada com todo esse arcabouço aí de coisas que a gente precisa para melhorar e atender cada vez mais o cliente, interno e externo. É interessante que o ponto de partida, a pedra fundamental para um projeto como esse é o autoconhecimento. Mas pela fala da Elis, a gente vê que não é só uma palavra, né? É um iceberg. A ponta que a gente vê é autoconhecimento, mas embaixo tem N competências que transformam e que dão sustentação para isso. Como é que qual que é a pretensão da condução disso? Você falou autoconhecimento, que provavelmente deve ser um tema basilar, né? É algo que vai ser explorado, mas como é que vai ser esse ponto? Você falou também do burnout, que é uma síndrome que dá não só... quando a gente fala do familiar e do prestador de serviço, ok, a gente entende, mas do familiar. O familiar tem as pressões do trabalho dele, as pressões do ente querido que está num estado sensível, as pressões de ter alguém diferente dentro da casa dele, e isso é relevante, né? Então, o burnout não é só eu sei que é uma nomenclatura para trabalho, mas é um estresse vinculado a isso. Aí tem ansiedade e tal. Como é que você vai conduzir isso, Silvia? Então, nesses encontros? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acham que se conhecem, né? E tem aquelas pessoas que, de fato, que efetivamente se autoconhecem. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer esse trabalho, mostrando, ajudando com ferramentas que vamos usar, a pessoa vai começar a diferenciar aquilo que ela tem, aquilo que é dela e que está lá, porque o autoconhecimento nada mais é que a gente fazer uma viagem interna, não é isso? Ela vai conseguir diferenciar o que ela sabe do que ela acha que sabe. Uhum. E isso aí entra em todos os aspectos. Nós somos indivisíveis, mas a gente tem um aspecto, aquilo que a gente já falou, o pessoal, o profissional e todos os outros aspectos. Então é nesse aí, como é que eu sou? Ainda vindo para cá, eu vi, né, olha só a importância, um rapaz passou correndo muito, e ultrapassou outro carro e meteu uma buzina. O cara que ultrapassou ficou muito bravo com aquilo ali. E começou, e foi atrás do outro rapaz enfim, e eu vi aquilo ali. Então, se a pessoa se autoconhece, para você fazer, ela vai atrás? Não. Ela não vai atrás. Ela não alimenta eu não sei o que está passando com aquele que está ali na frente. Agora, quando a falta do autoconhecimento, pode ter certeza, vai chegar em casa, ele vai contar para a mãe, para a mulher, para o tio, para o avô, vai chutar o cachorro, sabe? E vai fazer esse monte de coisas que não pertencia a ele, se ele fizesse essa introspecção, essa análise pessoal. Olha que interessante você falou, Silvia. Um evento simples pode gerar simplesmente um evento simples, que é o cara ultrapassou, mas pode gerar pode fazer com que a energia cresça a tal ponto que leve isso para casa, que transborde isso no ambiente de trabalho, ou para aquele que é o seu cônjuge, né?
tem uma questão, você tem mais propriedade para falar, que a gente magoa mais quem está mais perto da gente do que quem está mais longe, né? Situações como essa, por exemplo, que você acabou de mencionar, certamente, quer dizer, pelo amor de Deus, não é certamente, né? Mas muito provavelmente que se a pessoa não tem um equilíbrio emocional que vem ao encontro do autoconhecimento, que faz parte do autoconhecimento, se ela não tem um equilíbrio emocional, daquilo ali vai brotar alguma outra coisa, daqui a pouco ela vai querer ultrapassar um carro porque ela foi ultrapassada. É uma bola de neve sem muita perspectiva positiva, né? E isso é delicado, né? E a gestão das emoções. É saber o gatilho. Sim. É saber o gatilho e por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou brava, por que eu estou com inveja, por que eu estou triste, por que eu estou alegre. Então, essa ultrapassagem, né? Voltando no exemplo da Silvia, ultrapassou. Não, é sobre ele. Ele é que está nervoso, ele é que está com pressa. Eu estou tranquila aqui no meu canto, vou continuar dirigindo. E chegar em casa, pode até comentar, nossa, tinha um cara nervoso no trânsito e me ultrapassou. Tomara que não tenha acontecido nada de grave, né? Então é saber assim, em que momento eu posso intervir naquilo, o quanto que aquilo me afeta, o quanto que não afeta e o quanto que eu tenho que deixar ir. É a autorregulação, é a gestão das emoções mesmo. Ô Elis, e tem um detalhe interessante. E isso que a gente está falando não é tornar a pessoa passiva. Não. É torná-la assertiva. Porque tem momentos que você realmente tem que ir à frente e buscar. É o gatilho. Nesse momento, sim, aqui cabe a minha intervenção, compete. Eu vou me posicionar. Aqui não vai me afetar, então deixa aí, deixa embora. Esse momento cabe ignorar. O que a gente não costuma fazer. A gente, é difícil, né? Com facilidade. Uma vez eu escutei que você tem que tirar a intenção do ato. O ato foi o cara ultrapassar, não sei se dentro da faixa ou fora da faixa, e cortar. Qual é a intenção que eu estou levando para isso? Eu estou levando uma intenção de, o cara, ele fez isso pensando em me cortar? Pô, cara, que estrelinha do universo, né? Vamos colocar. Nem sabe quem eu sou. Exatamente. Nem sabe quem eu sou. Ou não, ele só fez isso que pode estar com alguém em situação de perigo, ou então realmente é um inadequado no trânsito, impaciente e tal. Pessoas impacientes, não tem... Tirar a intenção do ato a intenção traz uma carga de história de vida que às vezes se confunde com a vida atual. O que ele passou não necessariamente reflete o que ele vai passar ou o que está passando agora. Sim. E aí é interessante essa questão, esse ponto no projeto, porque olha só, nós somos uma empresa efetivamente de pessoas. Nós prestamos o serviço com pessoas e para pessoas. Então, a todo momento a gente está falando de histórias. Histórias de um ponto do paciente que está no momento sensível, e quando um familiar fica doente, a gente já sabe que a família inteira fica. Adoece. E, ao contraponto, um prestador de serviço que se qualificou e se presta a acolher tecnicamente uma mazela. Só que a gente esquece que atrás daquele indivíduo, como você falou, Silvia, eu até anotei aqui, somos indivisíveis. Então, eu não desligo a chave quando eu até paro de falar de trabalho quando chego em casa, mas eu não desligo a chave. Então, se eu tenho uma questão em casa, é possível que eu tenha um desvio de rota ali, né? Que eu tenha um balanço quando eu venho para o trabalho. E talvez o meu pavio seja mais curto. Sim. Ou eu seja mais complacente, porque recebi um bom dia amável da minha esposa e tal. Entende? O objetivo do projeto é a gente tentar trazer luz a essa escuridão, a quem realmente tenha ou não, ou quem tenha, né, isso muito claro, deixar mais claro ainda, e com essa luz na escuridão trazer equilíbrio, trazer mais conforto, mais adequação. E cada vez mais as empresas, antigamente, né, as empresas, eu vi várias pessoas falando, já ouvi vários consultores, palestrantes falando, não, quando você entra, quando você pisa na porta da empresa, dali para dentro, você tem que deixar sua vida pessoal para fora. Impossível. E hoje as empresas já sabem disso, já têm essa consciência, os RHs têm essa consciência,
de que nós somos indivisíveis. Então, o que acontece lá fora impacta na nossa produtividade dentro da empresa também. Então, por isso que as empresas cada vez mais se preocupam em trabalhar a qualidade de vida, o equilíbrio emocional, então trazem ações profissionais, temas, treinamentos que trazem, que façam com que o indivíduo se sinta mais à vontade no local de trabalho. Outra coisa bacana também é a gestão por competências. Então, quando você aloca um colaborador, um funcionário, numa tarefa onde ele tem o perfil adequado para realizar aquela tarefa, ele se sente mais feliz e produtivo. E aí pronto, né? Casou. A qualidade de vida está ali, o ambiente de trabalho que eu quero trabalhar é legal, a tarefa que eu estou fazendo é uma tarefa que eu tenho total competência para fazer. Então, a gente fica assim... Isso traz produtividade, já é comprovado cientificamente isso. Isso vai ao encontro daquela agenda do ESG, né? Ambiente, a atuação social, sim, e a governança. Sim. É o indivíduo como uno, né? Como um ser só. Sim. Isso é bem bacana. E quando você fala de competências, a gente está em desdobramento, está falando das múltiplas inteligências, né? Eu tenho, aqui no grupo, a gente faz a contratação por comportamento, né? Sim, análise comportamental. Mas isso é um dos critérios. Não basta ter essa análise, que é muito bem elaborada, mas tem outros pontos que compreendem e compõem o indivíduo como um todo. Que comportamentos eu quero, não é mais assim, que competências técnicas, que formação eu quero que essa pessoa tenha para exercer determinado cargo. Também está lá. Mas que comportamentos eu quero que essa pessoa tenha ao exercer essa função? Quais são os comportamentos adequados dela? Quais são os valores que ela precisa ter para trabalhar aqui dentro? Esses valores têm relação, eles estão em sintonia com os valores da empresa? Sim. Porque às vezes eu sou super competente, mas a cultura, ela não é a minha cultura. Eu não tenho uma cultura disso, eu tenho uma cultura Sim. daquilo. E durante as entrevistas, durante o processo seletivo, a gente começa, na hora que a gente fica assim, vamos dizer, viciado nesse processo de avaliar o comportamento, a gente já consegue até perceber se a pessoa está combinando com a empresa. Você consegue visualizar a pessoa trabalhando aqui dentro. Se tem sinergia, né? Se tem sinergia. É bem assim, tênue essa linha, mas você consegue ver, poxa, consigo ver essa pessoa trabalhando aqui dentro, consigo ver ela interagindo com a equipe. Por quê? O jeito que ela se comporta, o linguajar, o background que ela tem, a formação, o que ela gosta, o que ela não gosta, tudo isso é explorado, né? Então a gente já acerta várias vezes, às vezes erra também, mas... que eu acho que não é nenhum erro, né, cara? É um ajuste de rota, né? Sim. Tentativa... Mas a gestão por competências, ela diminui muito o turnover da empresa, porque quanto mais pessoas adequadas você contrata para dentro da sua empresa, e aí tá adequado, o que você vai fazer? Desenvolver só o que falta, através de ações de promoção à saúde mesmo, a saúde mental, a saúde do colaborador, palestras, cursos, né? Eli, você tocou num ponto interessante que eu queria que a Silvia diferenciasse isso. O projeto Cuidando de Quem Cuida, ele não é uma terapia. Isso, não é. Não é terapia. Ele é um momento em grupo onde a gente vai ter a convergência de afins, então todos os prestadores estarão lá, todos os familiares no seu momento estarão lá, mas não é uma terapia. Está sendo conduzida por uma psicóloga, mas ele tem o único e principal objetivo de levar esclarecimento, correto? A respeito desses temas. A partir do momento que aquilo tocou a pessoa e ela sentiu a necessidade de buscar uma ajuda profissional adequada, qualificada, e é a competência dela. Gerou reflexão. Gerou reflexão. O tema gerou reflexão. Até porque pronto. Terapia, né, ela só acontece de maneira efetiva quando a pessoa mesmo quer, né? Não adianta eu falar, vai pra terapia, que não acontece, né? Mesmo. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo ganha. Ganha o paciente, ganha o familiar, né? Ganha o prestador de serviço e a empresa também. Sim. Né? Porque a partir do momento que você acolhe, quem acolhe,
você cuida de quem cuida, daquele que está precisando, né? Você vai. É isso que eu falei, todo mundo ganha. Né? Não sei se. Vou trazer mais um exemplo. Vocês já pegaram uma pedrinha e já jogaram na água? Como é que ela funciona? Faz uma onda. É assim. Agora, você tocou num assunto interessante que eu estava pensando aqui. Querendo ou não, para aquela pessoa que está paradinha, no jeito dela, quando a gente começa a descobrir, a tirar alguns lençóis, a tirar o véu do olho, a gente entra em alguns vesperos, né? O que a gente pode esperar numa situação como essa? Por exemplo, eu tô aqui, cara, eu acordo de manhã, vou pro meu trabalho, volto, corro e durmo. Isso é assim 5 dias na semana, e no final de semana eu só passo no clube. E para mim a vida é ótima. A partir do momento que eu vou buscando, ou que eu vou tendo acesso a conhecimentos diversos, isso vai impactar. Da mesma forma que se eu segurar as coisas, isso vira somático, né? Isso transborda em alguma questão física. Isso vai pesar. O que pode se esperar de efeito adverso de um caminho como esse? Porque, por exemplo, se eu sou familiar, e no nosso caso aqui, a gente vai fazer só com um familiar responsável. Ele vai mudar, né? Não é que vai mudar, mas ele vai ter uma ótica diferente a respeito da mesma coisa. E isso vai alterar o ambiente dele. O prestador de serviço vai ter uma ótica diferente a respeito da mesma coisa. E isso vai alterar o seu ambiente. O que a gente pode esperar disso? E principalmente o que os nossos prestadores e familiares podem esperar numa situação dessa, desse movimento? Como é que eles podem se precaver ou se preparar para isso? Olha, Leonardo, eu vou mudar um pouquinho, vou trazer a resposta, mas mudando um pouquinho para a minha área. Então, como você falou, eu sou especialista em infanto-juvenil. E a gente via muito essa questão quando as crianças começam a mudar, né? E os pais as pessoas da casa não estão preparados pelas mudanças. Então, levam as crianças para uma terapia. Você está falando mudar, tipo, puberdade? Ou mudar... Mudar de comportamento. A gente está falando de comportamento, né? Uhum. Então, e aí as crianças começam a mudar. E aí as pessoas, os pais, às vezes, essa pessoa muito quietinha, essa criança bem quietinha, e aí ela já começa, porque ela vem e tem novos horizontes. E aí o que acontece? Às vezes acontece muito boicote, porque eles preferem que aquele ali fique do jeito que tá. Do jeito que tá. Então, assim, tem N respostas para essas coisas. Eu não posso dizer assim, é isso que vai acontecer, entendeu? A gente não sabe. O que a gente tem que prestar muita atenção é o que a gente está levando. O que a gente vai levar, a gente tem boas ideias. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. A repercussão das boas ideias é um mistério, né? Eu não sei se eu respondi. Penso que sim. Eu acredito que a resposta prática, material, concisa, seria ter atenção. A partir do momento que eu entro numa proposta de autoconhecimento, o mínimo que eu tenho que ter é a atenção comigo mesmo e, se for pertinente para os meus, eu dividir. Olha, eu estou num processo de autoconhecimento, está tudo bem. É possível que eu tenha algumas atitudes diferentes e também está tudo bem. Aí entra um detalhe interessantíssimo. Olha que legal, olha o fio de meada. A comunicação é parte fundamental de qualquer ruído de comunicação, estresse, né, embate ou solução. A partir do momento que eu me posiciono enquanto indivíduo que precisa ou que busca melhorar, é interessante que eu me comunique com aquele que eu me relaciono. Estou buscando um processo de autoconhecimento. Isso acontece inerente, mas nesse caso tem um marco temporal, né? A partir de agora eu estou buscando esse autoconhecimento, é igual terapia. As pessoas às vezes não avisam, né, Léo? Muitas vezes elas não começam avisam, a mudar e o outro fala, caraca, o que está acontecendo? E daí? Não estou mais nem aí com isso. Antes eu ligava, não ligo mais. Então... né? É bem complicado. E as pessoas à volta, às vezes, não estão preparadas para isso e não aceitam, né? Aí acho que no caso da criança, igual a Silvia falou, leva para terapia. Tá muito estranho. Vamos assim, levar para terapia. Eu fiz parte de um projeto e era só com idosos, né? Então, assim, quando entrou a pandemia,
Eu continuei a atendê-los online. E aí, o que aconteceu? Eles foram indo embora. Por quê? Porque eles sabiam que o filho, o neto ou alguma coisa, enquanto eles estavam indo para o consultório, estava beleza para a família inteira, porque ele estava mudando, ele estava, sabe? Mas quando a gente começou a fazer online, eles começaram a pegar carona. Como então, assim pegar ele carona? conversava e eles queriam saber o que ele falava através das portas, escondido atrás das portas. Em casa, né? Em casa tinha os... A pandemia foi um desafio de privacidade, né? Foi um desafio. Então, assim, fazer esse trabalho online é um trabalho muito delicado. É muito delicado. Porque eu tive paciente que não deu certo porque ele tinha que ir para o banheiro. Eu tinha pacientes com 80 anos que pegava carro e ia para uma praça para poder falar. Sim. Olha que coisa interessante você trouxe. É muito importante que a pessoa tenha um espaço dela. Não é uma terapia. Eu moro numa casa muito cheia. Cara, coloca o fone, depois você busca informação. Pelo que a gente conversou, vão ser enviados artigos onde a pessoa vai ler, a sugestão de algum filme ou de alguma literatura. Então, entenda que aquele momento é um momento de recepção de informação. Aí depois você vai elaborar sobre a informação que você viu. Quando, como, onde, cara, aí é com você, né? Aí é com a pessoa, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Sim. E a pretensão não é atrapalhar a dinâmica de ninguém, muito pelo contrário, é melhorar. Como é uma ação voltada e dedicada para os prestadores de serviço da CHC e para os responsáveis dos familiares assistidos, eu acho que isso leva até a um momento de congregação familiar. Olha, eu tô com isso e tem uma situação passando sobre isso, vamos discutir, vamos conversar. É uma coisa que a gente até já discutiu em outra ocasião, conversou sobre isso em outra ocasião, é a oportunidade de estar à mesa, né? É na mesa que a gente discute, que a gente elabora, que a gente vê como é que foi o dia e tal. Em algumas questões ou possibilidades, isso se perde um pouco. Seja pela dinâmica de trabalho, pensa num prestador de serviço de plantão, 7 da manhã e 7 da noite. Ele não tem os momentos à mesa com a família. 7 da manhã já tem que estar no trabalho, então provavelmente sai às 6. 7 da noite ele chega em casa só às 8, 8 e meia. Então são raros esses momentos. Mas quando não está de plantão, ou quando está com uma folga, buscar isso e interagir dessa forma a ponto de transbordar. Eu acho que o ponto, quando você fala da pedra no lago, eu entendo esse projeto como uma pedra no lago. O marco zero é o profissional que recebeu a informação, por vontade própria, ninguém vai ser obrigado. O marco zero é esse. A primeira onda é a primeira sociedade que ele vive. Seja a família, seja os amigos. A segunda onda é a repercussão disso na sua comunidade, que aí vai ao encontro da nossa missão. É levar qualidade de vida às pessoas, suas famílias e à comunidade. Olha que legal. Esse projeto a gente vai estar na prática exercendo aquilo que está na missão, que está nos nossos valores. É nutrir. É um propósito muito bacana. Eu acho que vai ser um divisor de águas interessantíssimo. E como com a atividade administrativa, que a gente viu repercussão positiva, né, Elis? Sim, estamos tendo. Engajamento, sinergia, tranquilidade no trabalho, a gente acredita que com isso vai trazer também essas benesses para os prestadores e para os familiares. Sim. Eu ouso falar que a gente vai levar isso para o Brasil inteiro, uma vez que a gente já está em 9 estados. E a pretensão é que tome conta de todos os estados. Então, em muito breve, o toque do cuidando de quem cuida vai estar no Brasil inteiro. E uma vez que é digital, não tem barreiras. Não tem barreira, tá lá, tem em todo lugar. Tem todos os canais. Dentro aqui na área administrativa, a gente tem tido resultados ótimos das pessoas
as pessoas não têm medo de falar o que aflige elas, de conversar com o outro, E assim, hoje, no encontro das lideranças, a gente até falou assim que o que é legal? Que a gente faz uma reunião e a gente faz uma crítica, e aquela crítica, tudo bem, não é para levar para o coração, não é pessoal, é profissional. Porque a gente falou de conflitos hoje também, né? Que a resiliência, ela vem através do conflito que é gerado e como que você usa aquele conflito para o crescimento. Então, hoje, quando a gente falou do conflito, dos benefícios de um conflito, a gente lembrou das reuniões que a gente faz e de como que a equipe tem se relacionado, não faz isso não. O que você acha dessa ideia? Não acho legal, vamos fazer assim? Então, assim, vira um brainstorming de ideias, de soluções, e aí as decisões são mais assertivas, a comunicação flui melhor, depois a gente desce, toma um café, um vem buscar uma água, leva para todo mundo. Então, assim, não tem a individualidade mais, a equipe está bem unida, né? Eu acho que é um entendimento do indivisível que você falou. A área comercial, ela depende da área assistencial, que depende da área administrativa, que depende da área de pessoas, que depende da área de logística. Entende? É uma interdependência, não do modo pejorativo, mas vou colocar melhor. É uma interoperacionalidade. É uma intracontribuição. Cada um contribui um pouquinho. A equipe está cooperativa. Exatamente, tem uma entrega total. Sim, um coopera com o outro, um ajuda. Bom, então eu queria agradecer, Silvia, queria agradecer, Elis. Obrigada. Pelo momento aqui, pelo esclarecimento desse podcast. Queria agradecer a você também por ter nos ouvido até agora. Se você acredita que esse conteúdo é pertinente para alguém, curta, compartilhe, siga nossas redes sociais, através do YouTube, Spotify ou Instagram, né, Facebook. E fique ligado que rotineiramente teremos assuntos pertinentes e relevantes aqui no CuraCast. Muito obrigado, porque cuidar faz bem.